Olá! Para nossa análise de hoje, a gente juntou um material bem variado, né? Tem artigos acadêmicos, verbetes de enciclopédia e até uns comentários de fóruns online. Exato. E o interessante é que todos eles focam em rituais e festivais culturais, assim, bem particulares. Vamos falar do Eucolacho, aquela tradição espanhola de pular bebês? Isso, e também da dança fantasma, né, o movimento espiritual nativo americano. Uhum. E para fechar, La Tomatina, a famosa guerra de tomates, também lá na Espanha. A ideia aqui é, bom, investigar um pouco as origens, o que está por trás, né, os significados e como essas práticas mudaram com o tempo. Algumas até viraram fenômenos globais. Vamos mergulhar nisso? Vamos lá! Começando então com Eucolacho. As fontes descrevem isso como homens vestidos de colacho, que seria o diabo, pulando fileiras de bebês. Bebês mesmo, deitados em colchões. É, parece inacreditável. É bem chocante à primeira vista, mas é uma tradição antiga, documentada desde 1620, que acontece todo ano em Castrilo de Murcia. É uma vila bem pequena em Burgos, na Espanha. Ah, então não é na Espanha toda. Não, de jeito nenhum, é super local. Inclusive os comentários online que a gente viu confirmam isso. Muitos espanhóis falando nunca ouvi falar. Acontece durante a festa de Corpus Christi. Certo. E qual seria o propósito dessa prática tão singular? E arriscada, né? Onde? Olha, a crença popular é que o colátil, quando pula, ele meio que absorve o pecado original dos bebês, aqueles nascidos no último ano, sabe? Uhum. Então, seria para purificar as crianças, oferecer proteção contra doenças, espíritos maus, quase como um batismo popular. E também para trazer fertilidade e sorte para a comunidade. E sobre o risco, existe registro de acidentes? Curiosamente, apesar do perigo óbvio que a gente imagina, as fontes que consultamos não mencionam acidentes sérios. Mas é claro, a Igreja Católica formal, bom, ela vê a prática com bastante reserva, né? Porque não se alinha com o sacramento oficial do batismo. Entendi. Essa coisa de ser super local no El Colacho contrasta muito com outra festa espanhola que as fontes mostram, né? Que aí sim ganhou o mundo. Exatamente. Aí a gente está falando de La Tomatina, lá em Bunhol. A origem dela, segundo as pesquisas, é bem curiosa. Foi em 1945 e começou do nada. Como assim? Do nada. Foi uma briga, uma confusão espontânea entre uns jovens durante um desfile da festa local. Tinha aqueles bonecos gigantes, os gigantes e cabezudos, sabe? Sei, sei. Figuras enormes típicas de lá. Isso. E aí, perto de uma barraca de verduras, começou uma briga, talvez por frustração, não se sabe nem. E alguém pegou tomates e começou a jogar. Virou uma batalha de tomates ali na hora. Nossa! E de uma briga aleatória virou essa festa internacionalmente famosa. Pois é, mas não foi direto. Passou por umas fases complicadas, chegou a ser proibida nos anos 50. Proibida? Sim, e aí o pessoal fez um protesto super criativo chamado Enterro do Tomate. Levaram um caixão com um tomate gigante dentro pelas ruas, uma coisa bem teatral. Que demais. Depois foi tolerada e aí, finalmente, a prefeitura começou a organizar. Mas o boom mesmo foi em 83, quando saiu uma reportagem na TV espanhola. Aí pronto, no ano seguinte o público triplicou, virou febre. E hoje em dia, como é? Hoje é um evento massivo. Usam mais de 100 mil quilos de tomate, jogados de caminhões no meio da multidão. 100 mil quilos? É tomate pra caramba. Tanto que ficou tão lotado que desde 2013 eles cobram ingresso para controlar um pouco o acesso. Faz sentido. E, academicamente, como eles classificam isso? As fontes chamam de ludomaquia promíscua. É um nome interessante, né? Ludomaquia? É tipo um combate de brincadeira, ludo, e promíscua porque é generalizado, todo mundo contra todo mundo, sem regras claras, uma explosão de hedonismo, sabe? Que suspende a ordem social por um momento. Talvez isso explique a diversão e até aquela resistência inicial à proibição. E os moradores de Bunhol, o que eles acham disso tudo? Pelos relatos, é um sentimento meio misto. Tem o orgulho, claro, da cidade ser famosa no mundo todo por causa da festa, mas também uma sensação de que a festa original, mais espontânea, meio que se perdeu para o turismo em massa, para comercialização. É um padrão que a gente vê às vezes, né, quando algo local vira global. Exatamente. Bom, saindo dessa energia caótica e festiva da Espanha, nosso material leva a gente para um contexto completamente diferente. A dança fantasma dos nativos americanos, lá no final do século XIX. Sim, um movimento religioso muito importante. As fontes, incluindo a enciclopédia, descrevem que foi iniciado por um profeta Paiute chamado Wovoka,
por volta de 1889. E qual era a ideia central? Vovoka teve uma visão muito forte. Ele pregava que essa dança especial reuniria os vivos e os mortos, restauraria o mundo ancestral com a volta dos bisons, que eram fundamentais para a vida deles, e acabaria com a expansão dos brancos para o oeste. Traria paz e união para todos os povos indígenas. Uma mensagem de esperança, então. Sim, e a base era o amor, a honestidade, a não violência. A cerimônia em si era uma dança circular que eles faziam por dias, buscando entrar em transe e ter visões dessa nova era. Mas a história disso não foi pacífica, né? Pelo contrário. E, infelizmente não, especialmente entre os Lakota Sul. Eles estavam numa situação desesperadora, tinham perdido suas terras, passavam fome, o governo americano estava impondo políticas para forçar a assimilação, destruir a cultura deles. Um contexto muito duro. Muito. E aí, os Lakota adaptaram a dança fantasma, incluíram uma visão mais, digamos, milenarista, que previa uma transformação mais radical e imediata. Acreditavam que a dança ajudaria a remover os colonizadores e que umas camisas fantasmas especiais que eles usavam poderiam protegê-los de balas. Camisas à prova de bala? Isso já muda bastante o tom da mensagem original de Vovoka. Com certeza. E essa interpretação diferente, somada à tensão que já existiu, fez o governo americano ver a dança como uma ameaça direta, como um sinal de insurreição. E aí veio a repressão. Exato. A tentativa de acabar com o movimento levou à prisão e morte de um líder importantíssimo, o Touro Sentado, o Sirimbou. E pouco depois culminou no terrível massacre de Wounded Knee, em dezembro de 1890. Wounded Knee. Um nome pesado na história. Muito. O exército cercou um acampamento Lakota que praticava a dança e, bom, centenas de homens, mulheres e crianças, muitos desarmados, foram mortos. Foi um fim trágico para essa expressão de esperança, nascido muito da incompreensão, do medo e da violência estatal. Um horror. Mas o movimento acabou ali. A dança fantasma desapareceu? Não completamente. Ela foi forçada à clandestinidade por muito tempo, claro, mas sobreviveu. Virou um símbolo muito forte de resistência cultural, de identidade, e as fontes indicam que algumas nações indígenas, como os Caddo, ainda praticam formas dessa dança hoje em dia. Que resiliência! Olhando para esses 3 exemplos tão diferentes que a gente discutiu hoje, Elicolatio, Latomatina, dança fantasma, o que a gente pode tirar disso tudo? Vemos rituais que buscam purificação, proteção. Sim, como é o Colatio. E vemos a catarse coletiva, que pode virar até espetáculo comercial, como Latomatina. E também a profunda esperança espiritual que pode se tornar um símbolo de resistência cultural trágica, como a dança fantasma. São exemplos muito fortes de como as comunidades criam sentido, né? Como elas lidam com mudanças, com opressão e como essas tradições se transformam. Algumas ganham um mundo, outras são reprimidas violentamente. Mostra muito da criatividade e da força cultural humana. Fica então a reflexão, né? Como será que tradições tão diversas, tão enraizadas, conseguem manter sua essência ou como elas se reinventam totalmente quando são confrontadas com a curiosidade de fora, com a grana do turismo, o pior, com a incompreensão e a violência? É algo para a gente pensar a respeito. Até a nossa próxima exploração.